Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para esta segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 até o 37, que diz assim: Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Amados irmãos e irmãs, estamos diante da conhecida parábola do bom samaritano. É interessante você perceber em que contexto nós estamos. No versículo 25 se diz que temos um mestre da lei, que era alguém que tinha uma espécie de um notório saber sobre os escritos que o povo judeu seguia. E aí aqui fala que ele se levanta e quer pôr Jesus em dificuldade. Lucas utiliza o mesmo verbo que aparece no seu capítulo 4, quando ele vai falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Portanto, nós estamos vendo aqui agora que ele estava querendo de fato testar Jesus, pôr Jesus à prova. Não acho que é porque ele estava passando por um vazio existencial, nada disso. E aí ele vai perguntar a Jesus o que deve fazer para receber a herança da vida eterna. Ao chamar Jesus de mestre, ele está sendo um pouco irônico. Ele já sabia a resposta, mas ele queria provar Jesus. E aí Jesus inverte. Jesus agora toma o controle da situação. Pergunta o que está escrito na lei e pergunta como ele lê, ou seja, qual é a sua interpretação. Ele responde corretamente e Jesus diz que se ele fizer aquilo ele vai poder viver. E ele pergunta então quem é o próximo. Jesus então conta a conhecida parábola do bom samaritano. Note que diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó e ele cai na mão dos assaltantes. O verbo em grego meio que diz que ele foi cercado de todos os lados por assaltantes. Era normal sim nessas regiões, inclusive porque entre Jericó e Jerusalém se passava por regiões mais desérticas, que aí de fato acontecessem assaltantes, vindo roubar pessoas e por aí vai. E aí aparecem 3 personagens. O primeiro deles aparece um sacerdote. Ora, perante o costume judaico, o sacerdote, se caso tocasse numa pessoa que estava morta, se essa pessoa não fosse da sua família, ele poderia se tornar impuro. Veja que essa pessoa que está aqui, que foi espancada, que lhe arrancaram tudo, a gente até pode imaginar que arrancaram suas vestes. Então não dava para saber apenas pela vestimenta se aquele homem que estava caído era de fato um judeu ou não. Então o sacerdote, em vez de pensar na pessoa, ele pensou na lei. Ele colocou a lei acima da pessoa humana. E fazendo isso, ele na verdade acabou não auxiliando. Depois vem o levita. O levita não poderia tocar naquela pessoa a menos que ele tivesse em funções litúrgicas, que não era o caso. Ele acaba imitando o sacerdote também. Só que em terceiro lugar vem uma pessoa inimaginável, um samaritano. Por que eu digo a palavra inimaginável? Porque historicamente falando, os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. Isso se deve lá muitos anos atrás, porque teve uma divisão após a morte do rei Salomão em Reino do Norte e em Reino do Sul. O povo do Reino do Norte tinha como capital a Samaria, e o povo do Reino do Sul a capital Jerusalém. Então eles tiveram ali alguns embates,
que não vale a pena a gente tecer tantos comentários agora, mas embates teológicos em relação à crença em Deus, porque especialmente o povo de Jerusalém dizia que os samaritanos estavam praticando a idolatria. Por esse motivo, eles não tinham um bom relacionamento historicamente falando. Só que quando nós vemos aqui, o samaritano que estava viajando chega perto dele, vê e sente compaixão. Se aproxima, vê e sente compaixão. Olha que coisa bonita. Ele não apenas olha e de longe, sei lá, joga dinheiro, mas ele se aproxima. Não é? Ele sente nas suas entranhas a compaixão. E aqui vai dizer que ao aproximar-se ele faz curativos, derrama óleo e vinho nas feridas, depois ele coloca o homem no seu próprio animal, leva ele numa pensão e cuida dele. Um cuidado completo. Olha que interessante é você ver o samaritano que no sentido estrito da palavra ele não era próximo daquela pessoa, mas ele se fez próximo. Essa é a grande lógica desta parábola. Quando é que eu sei que alguém é próximo? É quando eu me faço próximo. O grande problema não é a gente ficar se questionando se fulano que está no meio da rua é próximo meu ou não, se ele é familiar meu ou não. Eu que entendo que de fato é a vontade de Deus, eu que entendo quem Deus é, aquilo que Ele pede para que a gente faça, eu preciso me fazer próximo. Ele cuida, coloca ele na hospedaria, enfim. Essa é a dinâmica. Eu faço essa grande pergunta para você então nessa segunda-feira. Nós temos nos feito próximos do outro? Ou a gente tem ficado alheio à realidade do outro, se distanciado da dor do outro? Ou será que a gente cuida das feridas uns dos outros? Ou eu só cuido de quem é muito próximo a mim, dos meus familiares, daqueles que me pagam, daqueles que me convêm? A grandeza do amor de Deus deseja abarcar a todos. E por esse motivo eu também preciso acolher, amar, curar, salvar a todos. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.